Olá, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é vazão nas redes de computadores. Bom, quando se fala em vazão, que vem do inglês throughput, ele quer dizer o seguinte, né? Então a vazão é a taxa, né? Ou seja, bits por unidade de tempo, bits por segundo, por exemplo, na qual os bits estão sendo enviados do emissor para o receptor, né? Nós podemos ter uma vazão do tipo instantânea, né? Então a taxa em determinado ponto do tempo, né? Então aquele download que você está fazendo lá no seu computador, né? Você olha lá, ele vai aparecer um gráfico, por exemplo, de quanto está sendo ali aquela taxa naquele momento. Isso é a vazão instantânea. A vazão média é a taxa por um longo período de tempo, ou seja, eu baixei um pacote, né? Eu baixei aqui um arquivo e esse arquivo de tantos megabytes eu demorei tanto tempo, né? Então, quando eu faço essa relação, eu tenho uma média, né? Se eu demorei 10 segundos para baixar um arquivo de 100 megabytes, então eu consigo fazer essa relação e vou ter a vazão média que eu tive, né? Pode ser que a instantânea, durante esses 10 segundos, ela teve várias variações, né? Mas quando eu pego a média, quer dizer isso, né? Quanto foi em média, ou seja, do início até o fim daquele período, né? Quanto de dados eu consegui transferir. Isso é a vazão média. Bom, imagine aqui o seguinte cenário, né? Que nós temos aqui um servidor, né? E esse servidor tem aqui arquivo, né, de F, né, o tamanho F bits, uma certa quantidade, para enviar para o cliente, certo? Então o cliente fez uma aquisição e o servidor precisa enviar esse arquivo até o cliente. Nós temos que considerar que aqui nós temos dois enlaces, né? Nesse enlace aqui eu tenho uma capacidade do link de RS bits por segundo, uma capacidade qualquer identificada aqui por RS. Nesse outro link eu tenho uma capacidade de link, né, de transmissão de RC bits por segundo. Então eu tenho aqui uma capacidade de vazão e aqui eu tenho outra capacidade de vazão, tá? Mas como que eu entendo melhor isso daí? Bom, vamos fazer aqui uma analogia, né, com um tubo, né? É muito prático a gente entender essa forma como os dados fluem, né, por um cabo, como os dados fluem por uma fibra, né? Ou seja, nós temos ali essa transmissão de dados entre hosts, né? E a gente pode fazer analogia, por exemplo, com um líquido, né, passando aqui por um tubo, certo? Então imagine que o servidor vai enviar o bit, que no caso aqui da analogia é o líquido, né, pelo tubo. Então esse tubo, essa característica, observe, né, que aqui eu tenho um tubo um pouco mais estreito, aqui um tubo um pouco mais largo. Se eu pegar e imaginar, né, quando eu olho, por exemplo, para uma mangueira, né, se essa mangueira ela tem uma certa espessura, né, ali mais ou menos de um dedo, 2 dedos, vai ser a quantidade de água. Se eu pego e ligo uma mangueira, né, por exemplo, esses hidrantes de rua, né, que geralmente os carros de bombeiro param lá para poder abastecer ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então observe que lá é quase um palmo da mão, né, de diâmetro. Onde vai sair mais água, né? Obviamente é naquele que a gente tiver uma área maior para poder passar esse líquido, né? Então, se observar aqui, eu já consigo mais ou menos entendendo que nesse tubo a quantidade de líquido que vai escoar é menor do que nesse outro, né? Então, tem uma diferença aqui, né, de vazão entre esses enlaces, né? Então, o tubo que pode escoar um líquido a uma taxa de RS, né, bits por segundo, e aqui de RC bits por segundo. Então, aqui eu tenho uma diferença e com certeza, né, a taxa de transmissão vai ser diferente, né? Observe que quando você se conecta, né, por exemplo, através do seu celular, do seu roteador, você tem uma taxa, né, você tem uma vazão de dados aí do seu celular até o roteador. E depois do roteador, se estiver ligado por cabo
até o modem, até o seu operador de telefonia, vai ser outra taxa de vazão, né? Então nós temos diferentes tipos de enlace com diferentes potenciais de vazão, capacidade de vazão. Bom, se nós observarmos aqui, qual a taxa média fim a fim, né? Qual a vazão média fim a fim? Então nós temos aqui esse mesmo cenário, né, que nós tínhamos aqui anteriormente, onde RS é menor que RC. Nós também temos um outro aqui. Qual é a vazão média fim a fim nesse outro cenário, em que o RS possui uma vazão maior que o RC? O que eu quero dizer com isso aqui, vazão média? Vazão média vai ser considerando que todo esse trajeto fim a fim, ou seja, do servidor até o cliente, tá? Então, se eu fosse considerar isso aqui como sendo um único link com uma única taxa de vazão, qual vai ser aqui a taxa de vazão? Vai ser a maior. Então, esse arquivo que está aqui no servidor, ele vai conseguir chegar aqui no cliente, no host de destino, por qual vazão? Qual que vai prevalecer? Vai ser aqui a vazão mais restritiva ou a menos restritiva, né? Nesse caso, vai ser o quê? O que vem a ser o link de gargalo? É o enlace com a menor taxa de vazão do caminho fim a fim. Então, nesse caso aqui, eu posso considerar qual vazão como sendo a predominante, né? Então, a vazão predominante vai ser o nosso link com gargalo, né? Porque não importa que aqui eu tenha uma capacidade de escoar muito rápido, mas esse arquivo, né? Os pacotes que vão compor esse arquivo vão ter que passar por esse aqui. Então esse aqui vai ser a limitação da velocidade, né? Se a gente considerar que um cenário ideal, sem considerar os atrasos dos nós, né? Estamos falando agora somente de vazão. Nesse outro caso, não importa esses dados chegando rapidamente nesse nó, mas esse nó vai ter que obedecer essa outra taxa de vazão até chegar no destino, né? Então, link de gargalo é o nó mais restrito. E como que acontece isso aí? Vamos observar aqui uma vazão num cenário de rede. Então aqui nós temos alguns clientes e aqui alguns servidores, certo? Então nós temos aqui os tubos, né? Aqui que nós vimos aquele exemplo anterior, né? Nós temos aqui os enlaces RS, ou seja, todos com a mesma vazão, e aqui também RC. Também esse RC que é igual a esse, que é igual a esse. Então nós temos aqui um cenário com 3 tipos de vazão. Então nós temos a vazão RS, vazão RC e a vazão R. Mas olha essa característica da vazão R. Essa vazão R, por ela, está passando 10 conexões. Então 10 conexões compartilham um enlace de gargalo R bits. Então aqui nós temos um gargalo, né, que é o R bits, gargalo porque todas vão ter que passar por ela, né? Bom, qual vai ser a vazão, né? Então a vazão fim a fim por conexão, ela é dada por o quê, né? O que vai caracterizar a vazão geral aqui desses dados, né? A vazão geral vai ser o que? A vazão menor, ou seja, o mínimo entre RC, RS e R por 10. Por que R dividido por 10? Porque nesse caso, aqui a gente está considerando que nós temos 10 servidores e 10 clientes, tá? Então, tendo 10 passando por aqui para o mesmo R, ou seja, a vazão de R vai ser dividido por 10, certo? Por quê? Porque tem 10 conexões em um mesmo enlace, tá? Bom, se eu considerar então, colocando valores para a gente compreender melhor aqui essa explicação, se eu considerar um RS uma vazão de 2 megabits por segundo, um RC de 1 megabits por segundo e um R de 5 megabits, aqui eu tendo a pensar então que o meu gargalo vai estar em RC, né? Porque o megabit é menor do que o 2, que é menor também do que 5. Mas será? Novamente, pausa esse vídeo e veja se você vai concordar com essa suposição que o professor acabou de fazer. Então, né? Aqui nós temos o R com uma vazão de 5 megabits, porém está dividido por 10 conexões, né? Se eu divido 5 megabits por 10,
eu vou ter aqui um valor de 500 kilobits por segundo. Então, qual o menor valor entre esses três? 2 megabits, 1 megabits ou 500 kilobits? Obviamente, 500 kilobits. Então, nós temos aqui que a vazão média vai ser aqui ocupada pela menor valor, né, de 500 kilobits por segundo, que é o gargalo entre a comunicação do servidor com o cliente, né? Se a gente considerar isso como sendo a internet, né, não é bem o cenário que a gente encontra na realidade. Então, assim, na prática, a tendência é que RC-RS geralmente ele vai ser o gargalo, né? Ou seja, sua rede de acesso até seu provedor ISP. Geralmente é aí que está o gargalo, né? Porque na rede interna do seu provedor de acesso, provavelmente ele tem ali links, né? Que tem uma vazão muito grande, né? Que pode chegar na casa de dezenas de vezes maior do que o seu link de comunicação com o seu provedor de serviço de internet. Bom, esse foi o conteúdo desse bloco de aulas, né? Isso que a gente falou sobre perda, sobre vazão e também sobre atrasos, né? Relacionados aí ao envio e recebimento de pacotes. Nosso próximo bloco de aulas nós vamos falar sobre camadas de protocolo e seus modelos de serviços. É isso, até mais.